Pronto. Eu tinha 18, gente, agora tem 9. Metade. Cadê o povo, meu pai? Eu tinha aqui no meu e-mail que o Josué pediu para entrar e agora ele não está aqui. Bom, eu vou compartilhar a tela para a gente continuar conversando e à medida que eles forem chegando a gente vai admitindo, ok? Então, a gente tinha dito como, apresentado, como as mulheres se percebem. E agora a gente vai falar um pouco da percepção masculina, como os homens se percebem. Como a gente estava falando desses estereótipos, né? Que homem acompanha a velocidade e tal, eles trazem geralmente consigo um pensamento de que eles são muito bons, de que eles não erram, que eles sabem tudo, que nunca vai acontecer alguma coisa. Portanto, os homens têm essa imagem de que eles são fortes, seguros, decididos, corajosos, autossuficientes, que sustenta a família, que só pensa em sexo, que não tem sentimento, que homem não chora. Isso tudo é o estereótipo de macho que a gente sabe que existe na nossa sociedade. Estou falando alguma coisa errada? Não, né? Tati, Oi. bem na hora que você me chamou, não estava aqui. Ah, A Nayara me falou: a Tati te chamou, cadê você? Eu falei: nossa, bem na hora que eu levantei para atender o telefone. que pena, não tem nada não. Eu pensei que tinha caído a ligação. É Não, porque é porque eu estava perguntando se alguém motorista, se tinha alguma motorista assistindo a aula. Aí eu eu, imaginei que você sabe dirigir. sim, só 15 anos. E aí eu perguntei, o que que é direção defensiva? Aí eu falei, Hum, foi quando eu te chamei para você dar a resposta. Mas o Josué deu, não tem já problema. deu, tá Já. certo. Então, falando desse estereótipo de macho, né, que tem todos esses adjetivos incorporados, né, na humanidade, mais recentemente, a gente sabe que além dessas características, o homem também ele é considerado mais competitivo no trabalho. Portanto, isso se reflete no trânsito. Essa questão da competitividade, gente, do macho alfa, lá no tempo das cavernas, que ele tinha que brigar, era na unha que ele conseguia ser o líder, ser o rei, ser o dono do pedaço. Hoje em dia a gente não briga, os homens não. Bom, alguns brigam, né? No bar, se olhar para a mulher dele, ele vai lá e bate. Ainda a gente percebe esse conceito primitivo dos nossos ancestrais, dos homens selvagens que brigavam por causa da mulher. Hoje a gente percebe que o diálogo é mais interessante, mas alguns homens não sabem dialogar, eles partem para agressão física porque acham que é na força que vão provar a sua masculinidade. E isso veio para o trânsito, gente. Se ele não consegue ser forte, se ele não consegue ser viril, se ele não consegue provar a sua masculinidade de alguma forma, no trânsito ele consegue. Ele compra uma Amarok.
Ele compra um carro alto, ele compra um carro que ele se sente poderoso, sabe? Não é para menos que as propagandas de veículo, propaganda de carro, elas sempre estão associadas à beleza, a status. Você nunca viu, gente, propaganda de um carro com gente feia, num lugar feio. Então, essa ideia de sucesso, beleza, poder, está atrelada também com a questão da figura masculina mostrar o seu poder e a sua força. Então, alguns estudos, inclusive, falam sobre a imagem de super-herói, que é uma fonte de angústia masculina. Ultimamente, os homens têm alguns homens muito corajosos e que eu reconheço assim o valor desses homens. Eles têm dado a cara a tapa e dizendo o seguinte: ser forte, ser poderoso dá trabalho demais. É muito pesado isso que exigem da gente. E eles vão para o consultório com essa fala. Ai, gente, eu acho lindo quando o homem tem coragem de dizer isso e porque realmente é assim. O que tem por trás dessa força e dessa masculinidade toda é uma cobrança muito grande que traz angústia. Cada dia mais, essa angústia do macho, ela tem sido analisada. E isso já tem se tornado uma questão de saúde pública. Acreditem se quiser, a cada dia surgem mais estudos alertando para essa questão da condição psíquica masculina ser carregada de dor. Porque o ranking mundial de suicídio, de morte violenta e de envolvimento com álcool, é tudo masculino predominando. Por quê? Porque o homem não pode sentir medo, o homem não pode recusar uma situação de risco, porque ele vai ser tido como covarde. Então, ele acaba se envolvendo em acidentes mais graves, em negócios desastrosos. Por quê? Porque ele tem que provar para a sociedade ou para si mesmo que ele é macho. Então, olha só o que os homens disseram na pesquisa, como eles se percebem. Algumas frases retiradas da pesquisa. O homem só se dá conta do perigo quando ele sofre um acidente, e que leva ele a refletir sobre a importância de ser mais prudente. Todo motorista homem, com raras exceções, tem a convicção de que ele é o certo, que sempre ele está com a razão. A mídia impõe muito esse poder, como eu estava falando, com a questão do carro do último tipo, do carro importado. A gente, olha só, está aqui no texto que eu estava dizendo, a gente jamais vê ou assiste uma propaganda de carro numa favela, numa periferia. Sempre está associada a uma casa bonita, uma paisagem bonita, a um iate. As imagens mostram os homens e as mulheres de bem com a vida. Esses são os valores de consumo veiculados pela mídia. Sucesso, beleza, dinheiro e posição social. Então, o homem comum, o homem da vida, o homem do dia a dia, ele entra no carro, quando ele está dentro de um carro novo, ele se sente um Batman, ele se sente um herói, porque o carro aumenta essa sensação de poder. Então, o homem pega o carro e se transforma e entra nessa questão da competição. Outras frases que os homens disseram na sua percepção. O respeito ao pedestre e às leis de trânsito são obrigações dos outros. Já viu gente que passa na faixa de pedestre e ainda briga com o pedestre? Sai do meio da rua. Ele estava na faixa de pedestre. O homem é relaxado no volante, ele deixa de lado detalhes que devem ser executados ao dirigir. O homem é afobado no trânsito. Essas foram frases que os homens disseram da sua autopercepção. Então, olha só, quando a gente percebe que essa dominação masculina se impõe pelo poder, de acordo com o próprio Foucault,
a gente percebe também que a gente tem que levar em conta essa cobrança, né, que existe por trás dessa masculinidade. E nenhum homem exerce sobre todos os homens ou sobre as mulheres um efeito controlador. Mas alguns homens acham isso e continuam tendo esse achismo. Tolson, em uma das suas passagens sobre a libertação masculina, ele comentou essa frase aqui, olha só que legal. Como homens, sentimos-nos encurralados em nossa própria exclusão. Não por sermos excluídos das atividades das mulheres, mas porque para nós não havia uma libertação equivalente a delas. Que libertação é essa, gente, que ele está falando? Que a mulher ela tem liberdade de se expressar emocionalmente. A mulher pode ficar alegre, triste, chorar. Ela tem essa liberdade, que é invejada pelos homens. Uns com os outros, a gente só pode cair na camaradagem tradicional dos bares, com uma palmadinha nas costas, que só serve para recalcar as nossas expressões. É impossível falarmos entre nós homens de sentimentos pessoais, de fragilidade, de ciúme. Uma máscara de silêncio masculina dissimulava o vazio da nossa vida. Gente, Tolstói escreveu isso em 1977. Ele já estava falando de masculinidade tóxica. Existem muitas pessoas com voz ativa hoje na sociedade falando sobre isso, gente, sobre essa masculinidade que atrapalha o homem a ter direito de sentir as suas emoções. Nada a ver com o contexto científico, mas eu sigo um Instagram que chama Masculinidade Saudável. E tem textos e lives e vídeos excelentes, tanto para homem quanto para mulher. Se alguém se interessar, siga lá o Masculinidade Saudável, que fala muito sobre esse contexto que a gente está conversando hoje. Bom, quais são as considerações finais que esse artigo fez? Bom, diante de todos esses aspectos que a gente conversou, vai falar na conclusão de novo sobre o estereótipo de gênero no trânsito, que é impossível a gente se desvincular desse papel que o homem tem e trazer para o trânsito sem fazer essa leitura, mas eu vou para a conclusão mais importante que eu grifei aqui, que eu achei mais importante, né? Ficou claro que os homens motoristas veem as mulheres motoristas como prudentes e atenciosas, mas também como inseguras e péssimas. Contudo, tanto homens como mulheres podem ou não ser bons, ser educados e ser firmes em relação ao comportamento no trânsito. Uma coisa que independe do papel de gênero. A educação, gente, o comportamento cidadão independe de gênero. Se todo mundo chegar a essa conclusão, fica bem melhor. Ao compararmos a fala dos homens a respeito das mulheres e a fala delas próprias, a gente percebe que existe uma falta de comunicação entre homens e mulheres motoristas. Os homens parecem não entender a necessidade da mulher de se sentir valorizada, né? Eles têm ideias que coincidem com a das mulheres, então eles pensam às vezes igual, mas no geral não sabem por que as mulheres encaram o comportamento do trânsito de uma maneira diferente. A conclusão do artigo. Concluímos que em alguns momentos a fala das mulheres a respeito dos homens parece muito a própria percepção a respeito de si mesmo, ou seja, as mulheres falam dos homens e eles assumem que eles são exatamente como elas disseram. A gente pode observar então que existe diferença entre homem e mulher e o trânsito não é unissex. Então, não é possível estudar trânsito sem discutir as questões de gênero, sem falar sobre nível de instrução, sem falar sobre nível socioeconômico, sobre fatores vários que podem influenciar a percepção dos indivíduos. E aí, o artigo, como a maioria dos artigos, instiga, né, desafia a quem está lendo o artigo para se comprometer
a continuar, vocês, futuros psicólogos, continuarem fazendo essa investigação, explorando essas perspectivas, porque não esgotou, o tema não se esgota só porque a gente leu esse artigo. Muitos fatores ainda podem ser estudados e apresentados. Então, acho que a última coisa aqui que eu acabei de citar esse artigo foi escrito por uma mestre em psicologia social, perita de trânsito, da Universidade do Rio Grande do Sul, junto com os alunos dela. Vou parar de compartilhar a tela para a gente encerrar aqui, cara a cara. E aí, pessoal, como que foi a percepção de vocês em relação ao artigo que eu apresentei? Surpreendeu em algum sentido? Era isso mesmo que vocês pensavam que ia aparecer? O que vocês acharam? Um de cada vez para não fazer bagunça. Me surpreendeu um pouco, porque eu achei que os homens fossem falar um pouco mais mal das mulheres do que eles falaram. Sabe qual foi um dado que não apareceu, Ana Luísa, que eu fiquei me questionando também com essa sua fala? Será que as pessoas que estavam entrevistando eram mulheres? É difícil falar mal da mulher se quem estiver entrevistando for mulher, né? Fica um pouco constrangedor. Percebam, gente, que até isso é um dado. O constrangimento na hora da entrevista. Pode ser que eles estavam com vontade de falar muito mal mesmo das mulheres, mas chegou lá, era a mulher que estava fazendo entrevista. Aí fica assim, né? Sem graça. Isso não foi colocado no artigo, mas eu acho importante a gente pensar a respeito disso também. A Ana Luísa citou um outro Instagram aqui, que é o Papo de Homem. É verdade, também já vi, muito legal. Bom, se vocês não têm nenhuma dúvida, nem nada para complementar, eu vou encerrar esse link porque a gente tem que começar daqui a pouquinho a aula de psicologia escolar, tá bom? Me dá 5 minutinhos para eu ir no banheiro, para eu beber uma aguinha e eu já volto para abrir o link de psicologia escolar, tá bom? Beijo! Daqui a pouco eu volto, chora não.